Bom, hoje vamos entender um pouco da perspectiva e dos negócios dos imóveis rurais. Eu vou conversar com o Fábio Ferrari Melo, sócio fundador da Imobiliária Ferrari Melo, advogado, corretor de imóveis, possui uma vasta experiência nesse segmento e eu quero aqui chamar o Fábio. Bem-vindo, Fábio. Tudo bem? Tudo bom, Leôncio? Como é que está? Tudo bem. Satisfação estar com um amigo. Satisfação é nossa, prazer falar contigo. Quero que a gente comece um pouco falando sobre... Antes de falar da estrutura da imobiliária da Ferrari Melo, vamos falar um pouco sobre essa tua experiência, a tua vivência no campo, tua vivência com o mundo do cavalo. Acho importante a gente começar por aí situando quem está nos acompanhando. Joia. Bom, Leôncio, a minha história é importante relatar para os ouvintes e telespectadores, né? Eu, na verdade, eu sempre costumo dizer que eu não entrei no cavalo, eu nasci no meio do cavalo. Legal. Né? Os meus avós, tanto paternos quanto maternos, né? Vêm do campo, né? Eram proprietários de áreas rurais e sempre tiveram um gosto muito grande por cavalo. É claro que lá atrás, né? A gente está falando aí, lá nos primórdios ainda da associação, né? Eles não eram sócios da BCC, até porque a BCC não existia à época, né? Sim. Mas já possuíam um cavalo crioulo aqui do Rio Grande do Sul, né? E entre amigos faziam os cruzamentos para fazer um melhoramento de raça, né? Para atender as grandes propriedades que eles possuíam, os amigos possuíam, enfim, a história da raça, na verdade, foi assim que começou aqui no estado. Sempre aqui na região de Santa Maria. Isso, no entorno de Santa Maria. São Gabriel, São Vicente do Sul, né? E depois em Rosário do Sul também. E ali nasceu o sangue, né? Vamos dizer, o gosto pelo cavalo. E posteriormente, depois, o pai, né? O pai e a mãe foram um dos casais fundadores do núcleo de Santa Maria, né? Núcleo aqui de Santa Maria. E também o pai depois participou da diretoria da BCC por um tempo. Só que, desde que o pai ingressou na associação, né, ele iniciou a criação de cavalos crioulos já. Né? Nunca teve outro cavalo que não fosse crioulo. Tinha também cavalo de corrida, PSI, participava de prado, né? Mas o cavalo em si, para trabalho de fazenda, sempre foi o cavalo crioulo. Ferramenta de trabalho. Exatamente, cavalo registrado já. Né? Adquiriu de alguns grandes cabanhas da época, né? Para formar o plantel dele. E o meu irmão, daí nós somos em 3 irmãos, né? Meu irmão mais velho sempre gostou de cavalo mais de prado. Meu irmão do meio, o Tito, né? Participou de provas funcionais. Foi o ginete mais novo da história da raça até hoje a ganhar uma prova oficial da BCC. Ele, com 11 anos de idade, Legal. Ele ganhou uma prova, uma credenciadora à época, né? E a gente sempre no meio do cavalo, com cabanha, né? Sendo incentivado pelo pai e pela mãe. Depois eu acabei participando de provas de guri, né? As primeiras provas de guri que surgiram no estado, a gente participava. E assim, a nossa história se confundiu um pouco e é entremeada com o cavalo crioulo, né? E aí tu vais para o ramo do direito, é isso? Isso. Para lidar com o campo que me parece ser uma das tuas grandes paixões. Apesar de muita gente achar que na época eu ia fazer agronomia ou veterinária, né? Por passar mais para fora do que na cidade, né? Passava mais na fazenda e inclusive as férias, né? Iniciava dezembro, janeiro e fevereiro era direto na fazenda, né? Lidando com doma e preparando o cavalo. Inclusive os cavalos que o meu irmão participava e eu participava também nas provas de guri, a gente tinha os funcionários lá fora, né? Os funcionários preparavam de físico esses animais durante a semana e a gente mexia de boca final de semana para apresentar. Não, a gente é do tempo mais antigo, né? Não existiam os centros de treinamento, né? Então a gente treinava em casa mesmo os cavalos para apresentar nas provas, né? Então, e aí depois, numa certa época, os estudos apertaram, né? E aí a mãe também nos deu um aperto que era para a gente focar mais nos estudos. Trazer o boletim. Trazer o boletim que estava começando a ficar feio. Quem está nos acompanhando, assim, Santa Maria é o centro do estado do Rio Grande do Sul, é uma cidade com um polo universitário enorme, muitos estudantes, uma cidade que respira isso, né? E o entorno aqui da cidade, o agro é muito forte. O agro é muito forte, né? Bastante. Nós temos aqui, bom, ao lado do Pampa, estamos no pé da serra, vamos dizer assim, né? Então nós temos essa variedade de culturas e também do campo, né, do gado e, consequentemente, o cavalo, uma ferramenta, como tu disseste, né, Fábio? Exato. Mas me fala um pouco dessa tua virada para o direito, do ingresso no mundo imobiliário e também, consequentemente, dessa luta aí para
pelos imóveis rurais, que é Então, uma coisa importante. Como falei, né? Apesar de todos acharem que eu ia para agronomia ou veterinária, acabei fazendo direito, né? Porque era uma opção também e um gosto que eu tinha muito grande pelo direito. Acompanhava muito sempre os advogados das empresas do meu pai, né? E ali eu tinha um gosto já, uma queda muito grande pelo direito, né? E acabei fazendo e acabei atuando como advogado por uma longa data, né? Focado somente como advogado mesmo. Acabei tendo um escritório jurídico, me formei, abri um escritório jurídico, né, com 2 colegas, que são meus amigos particulares até hoje, e cada um por compromissos familiares, de ordem familiar e de negócios familiares, tiveram que cada um retornar para suas cidades, né? E foi ali então que, já antes da nossa dissolução da sociedade, vamos dizer assim, né? Sim. Antes disso, eu já tinha iniciado, tinha tirado já o Cresci, né? Feito o Cresci, já tinha iniciado um trabalho, porque eu vi que havia uma necessidade grande dentro, principalmente no atendimento de áreas rurais, né? De imóveis rurais, havia, né? Porque a gente participava junto a amigos, né? Buscando áreas rurais e falavam das dificuldades, dos problemas que enfrentavam, né? Junto a corretores, junto à questão documental, e eu vi que era um nicho de mercado que a gente podia explorar. Fiz o Cresci, fiz preparações, a gente foi estudando, foi entendendo o mercado e o escritório jurídico foi andando, né? A partir da dissolução da sociedade com os meus amigos, né, que cada um partiu para suas cidades natais, e eu acabei ficando, né, com o escritório jurídico sozinho, né? Ele seguiu atuando por um tempo ainda, mas ali eu vi que era necessário daí sim dar um start maior na imobiliária, né? E focar realmente na imobiliária. E a imobiliária daí nasceu, né, com o foco em imóveis rurais, né? E aí o que aconteceu? Eu montei uma equipe daí realmente da imobiliária, deixou de ser só eu, né? Montei uma equipe e o escritório jurídico daí à época começou a ir para um outro lado, né? Porque na época nós atendíamos parte civil, parte trabalhista. A trabalhista a gente sempre atuou atuando em defesa de empresas, né, de reclamados e não de reclamantes, e parte também penal, que um dos meus sócios era especializado em direito penal. Certo. Então eram 3 áreas de atuação. E então parte do direito a gente acabou acabei trocando a equipe, né, de pessoas que trabalhavam comigo no escritório, para a gente daí também desenvolver um trabalho ligado ao agronegócio. Então, a gente pendeu o escritório jurídico também para a questão de imóveis rurais, né? Então, o embrião da Ferrari Melo é o negócio rural. Exatamente. Exatamente. Ele nasceu daí. Nasceu daí. Nasceu daí. Não foi simplesmente uma mera situação em que, vou colocar a empresa, vou abrir uma imobiliária. Não. Sempre foi muito pensado, muito planejado, né? A gente trabalhou bastante tempo se preparando, né, com pequenas atuações, costumo dizer. A gente começou humildemente, né, aprendendo muito, desenvolvendo protocolos de trabalho para a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? E se nós falarmos hoje da empresa, hoje, em 2023, ela atua, além dos negócios rurais, tu também atuas com imóveis na cidade. Como é que funciona essa tua estrutura hoje? A empresa hoje se diversificou, ela acabou crescendo, se diversificou bastante, né? Hoje, o que a gente no fim acaba chamando de grupo, né? Grupo Ferrari Melo. Perfeito. Apesar de não ser uma empresa de grande porte, né? Mas a gente acabou dando essa denominação para ela porque ela tem vários ramos. Então, o Grupo Ferrari Melo hoje, o que é? Carro-chefe dele, imóveis rurais, né? Que é um setor especializado. Nós temos um setor especializado daí também de imóveis urbanos, que a gente atende Santa Maria e região. Os imóveis urbanos a gente atende todo o estado do Rio Grande do Sul, né? A gente tem daí a Ferrari Melo Empresas, que é um outro setor que a gente tem, que também é um dos nossos carro-chefes, que atua assessorando a compra, venda de empresas dentro do estado do Rio Grande do Sul. Isso, e fora do Rio Grande do Sul também, né? E ainda nós temos a Ferrari Advogados Associados, que existe ainda, né? Tem a sua própria clientela, e a Ferrari, que a gente coordenou lá para se ter um diferencial? A Ferrari Melo Advogados Associados, ela presta assessoria jurídica, costumo dizer, 24 horas
para o Grupo Ferrari Melo. Para a Ferrari Melo Imóveis Rurais, para a Ferrari Melo Empresas e para a Ferrari Melo Imóveis Urbanos. Então, a gente presta uma assessoria jurídica, né? É a única, eu costumo dizer, é a única imobiliária de imóveis rurais do Rio Grande do Sul e talvez, me atrevo a dizer, do país, que possui um escritório jurídico permanentemente e dentro do grupo, fornecendo assessoria e consultoria. Né? Porque, geralmente, essas empresas imobiliárias elas têm um escritório terceirizado. Perfeito. E, às vezes, esse escritório terceirizado ele não tem um tempo hábil para dar um retorno num curto espaço de tempo para as negociações. As negociações são muito rápidas, né? E a gente precisa de agilidade. Isso é uma segurança, a gente vai entrar agora daqui a pouco mais nesse setor, mas isso é uma segurança para o teu cliente, né? Sem dúvida. Para o teu cliente. Porque a gente já falou em outras conversas que tivemos que eu não sei se o termo certo é o desembaraço do negócio, né? Ele precisa do olhar do advogado, né? Sim, sem dúvida. Hoje em dia, você precisa muito desse olhar. Vamos voltar um pouquinho para o mundo do cavalo crioulo, nesse segmento todo, nessa tua visão. Como o cavalo crioulo abriu as portas para que tu tocasse o teu negócio na Ferrari Melo Imóveis Rurais? Leôncio, assim, o cavalo crioulo é uma paixão, né? Eu costumo dizer que é das poucas raças que a gente ingressa e a gente cria um círculo de amizades gigantes, né? Veja que hoje eu estou com 41 anos, né? Nasci no meio do cavalo, meu pai e a minha mãe já eram criadores muito antes disso, né? O pai deve ter a criação aí em torno de 50, 51 anos já de criação, muito antes de eu ter nascido, né? E a gente convive com amigos deles, né, dos meus pais, convive com amigos que a gente fez dentro do cavalo. E o cavalo crioulo te proporciona muita abertura de portas, né? Seja para qualquer coisa, independentemente. Porque o perfil mudou muito do criador, né? Hoje o empresário é um criador, né? Bastante, exatamente, né? Antigamente eram produtores rurais somente, Sim. né? Hoje a gente costuma dizer que o homem de cidade pode ter um cavalo crioulo, pode ter uma cabanha. Claro. Né? Claro que necessita de campo, necessita de área rural, mas hoje tem meios de se ter esses animais em centro de treinamento ou até mesmo já existem locais aí de arrendamento exclusivo para quem não tem área rural, né? Já tem esse tipo de negócio. Isso me chama muito a atenção, a tua carteira de ofertas, né? Sim. De áreas, de cabanhas, de negócios que tu já fizeste, né? De centros de treinamento, de locais próprios para isso, focado muito nesse mundo do cavalo também, que é um mercado que movimenta milhões, bilhões por ano no país, né? Sim, eu que nasci no meio, vi a evolução do cavalo crioulo gigantesca, né? Hoje até a gente comenta para o pessoal do tempo antigo que o pessoal de hoje, que acabou não vivenciando lá atrás, né? Comenta como que eram as provas, as pistas, né? Não existia pista coberta, não existia pista de mangueira, era campo bruto praticamente, né? E assim que acontecia. E a gente trabalhando, atuando nesse meio como criador de cavalo crioulo e depois trazendo para os imóveis rurais, eu vi que era uma oportunidade, né? De prestar uma assessoria e uma consultoria para esse nicho de mercado. Porque, queira ou não, o criador de cavalo crioulo tem o experiente, né? Eu já sou produtor rural. E tem o novato, daqui a um pouco, que é o homem de cidade, que não tem tanto conhecimento e ele precisa de uma consultoria e precisa de uma assessoria. E essa consultoria, ela entra além da parte jurídica, ela entra em alguma parte estrutural também? Também. Se eu te procurar hoje, estou entrando na raça, quero adquirir uma área para ter a minha cabanha. Vocês conseguem auxiliar pontualmente nisso aí? A gente presta toda uma assessoria de tal forma, para te explicar bem a tua dúvida, né? O indivíduo necessita, Fábio, preciso comprar uma área rural para instalar minha cabanha. Não sei aonde comprar, não sei que tamanho de área comprar, não sei nem que estrutura eu tenho que fazer, de que forma eu tenho que fazer, né? O que a gente faz? A gente faz todo um protocolo de atendimento, de entender o perfil desse cliente, entender qual o valor que ele tem para investimento, que forma é esse valor de investimento, né? A gente vai procurar a propriedade correta para ele, vai auxiliar na compra, assessorar na compra, a gente vai fazer uma consultoria pós-venda também, para entender como a gente vai estruturar essa cabanha dele, né? E a minha esposa é arquiteta, então ela também é especializada no meio do agro,
e a gente pode também englobar nessa assessoria um projeto, né, de instalações da cabanha, de sede, de casa de funcionários, de alojamentos, enfim. Como a gente já tem experiência, né, eu digo, sou criador, continuo sendo, e a gente viaja muito, convive muito no meio do cavalo crioulo. A gente já fez também várias excursões em cabanhas, não só no país, como também na Argentina, no Uruguai. A gente entende hoje e sabe um pouco. Claro, não sabe, a gente nunca sabe tudo, sempre está aprendendo. Claro. Né? Mas a gente já está um pouco mais avançado e entende o que é necessário, o que deu certo, o que deu errado e o que realmente vai valer um investimento desse criador numa cabanha, numa área rural. Né? E a gente tem cabanhas prontas para venda, né? Tem áreas que são espetaculares, excepcionais para se iniciar uma cabanha. Já negociamos algumas cabanhas renomadas dentro do estado, né? Que trocaram ou seja, por uma questão também de não possuírem herdeiros. Sim. Ou também aquela situação, chega uma determinada idade, a pessoa quer parar, né? E tem uma nova pessoa para assumir esse negócio. Então, isso que eu ia te perguntar. Nós falamos do interessado em comprar. Sim. Mas a pessoa que está querendo vender ou arrendar, também vocês têm essa assessoria completa para que rumo vamos tomar, né? Exatamente. Aí a pessoa, né, indivíduo, seja empresa, pessoa individual, pessoa jurídica, proprietário de uma área rural, que já é uma cabanha e quer parar, se aposentar, não tem herdeiros, enfim, chegou o momento de passar para outro, a gente presta toda uma assessoria, uma consultoria para realizar a venda dessa cabanha. E um dado importante, Leôncio, a gente já fez vários negócios de áreas rurais, inclusive cabanhas, que a gente está comentando, que é o caso agora, né? Com total sigilo, né, e confidencialidade. Foram áreas rurais, cabanhas, que a gente não anunciou. Não foram anunciadas em site, não foram anunciadas em redes sociais, né, justamente para proteger, porque às vezes tem clientes que querem vender, mas não querem que a grande massa, né, saiba que aquela cabanha, que é um empreendimento, que é uma empresa, esteja à venda. Então, muitas vezes que é uma herança, né? Exatamente. Então, a gente toma todo um cuidado, né, protocolo também de trabalho nosso lá, trabalhar com sigilo, né, e filtrar aquele investidor, aquele comprador, né, que realmente vai se interessar e tem a capacidade de compra daquela cabanha. Quero entrar nesse assunto agora, porque a gente sabe que o cuidado com a pessoa que está oferecendo a área, tem que ser muito grande, né? Primeiro, porque nós temos muita gente no mercado hoje em dia. Segundo, porque as opções de oferta, de se oferecer hoje em dia com as redes sociais, elas são enormes, né? Falávamos ano atrás de jornais, os famosos classificados e alguns anúncios de rádio. Hoje em dia, as redes sociais tomam conta, né? Tem que ter muito esse cuidado, né, Fábio? Então, vamos falar assim dessa relação da Ferrari Melo com o vendedor. A pessoa que procurou vocês para vender ou para arrendar um estabelecimento rural, né? Em qualquer área que seja. Para plantio, para criação, para cabanha, para lazer, né, que hoje tem muito. Quais os cuidados? Tu falaste uma palavra que eu gosto muito, protocolo. Qual é o protocolo que vocês têm com quem chega na Ferrari Melo Imóveis Rurais oferecendo alguma área? É importante tu ter relatado, Leôncio, a questão da problemática hoje em dia do mercado de áreas rurais, né? Eu digo do ramo imobiliário. Essa dor, vocês identificam ela? Muito. Praticamente todos os clientes chegam com essa dor, né? Compradores e vendedores. Mas vamos falar especificamente de vendedores, depois a gente te passa até algumas vivências, né? Sim, com os compradores. Né? Importante. Existe o pessoal sempre comenta, né, uma situação que o indivíduo tem uma caminhonete de R$200 mil e não empresta para o filho, para a esposa ou para um funcionário andar, né? Porque acha que aquela pessoa não tem capacidade de dirigir a caminhonete que é nova, enfim, tal. Eu já costumo fazer um outro exemplo, né? O indivíduo, às vezes, ele tem um patrimônio gigante, né? Muito grande, e aí eu estou falando grande em sentimento, que às vezes não é o tamanho da área rural. Às vezes pode ser uma área rural de 50 hectares, tem um valor sentimental muito grande para essa pessoa. Ou pode ser uma área de 1.000 hectares também, que também tem
não só uma questão de valor monetário, mas uma questão de sentimento muito grande. E aí o vendedor, na hora que tem a intenção de venda, coloca esse patrimônio gigante na mão de pessoas que não têm capacidade. Então, isso é um grande problema. Então, o nosso protocolo de trabalho hoje, a pessoa que é indicada, né, alguém faz a indicação da nossa empresa ou da minha pessoa para fazer um assessoramento na venda ou ver alguma propaganda nossa, enfim, a gente presta todo um atendimento, né, para entender exatamente de que forma essa pessoa ou essa empresa, pode ser uma empresa Sim. vendedora, né, quer vender essa propriedade. A gente faz um entendimento de toda a documentação dessa propriedade. Antes de qualquer movimento é feito isso. De qualquer movimento. A gente faz toda uma análise jurídica da documentação, porque grande parte hoje, eu te digo um número, né, que a gente tem lá dentro da empresa, que em torno de 93% das propriedades rurais à venda, dentro do Rio Grande do Sul, que já passaram para venda, ou que estão à venda, tem alguma situação de documentação. Seja de inventário para ser realizado. Que deve ser o mais comum, né? Às vezes 2, 3 inventários na mesma família, né? Às vezes a questão de um uso capião, às vezes questões bancárias, né? E eu costumo dizer, isso não são problemas. A gente tem a solução para todos eles, desde que a gente analise e entenda, né? E veja um meio viável de se fazer isso. Mas sempre passando para o cliente comprador depois todas as situações, porque daí a gente desenha, vamos dizer assim, desenhamos como a propriedade tem que ser vendida, de que forma tem que ser vendida, para também trazer uma segurança para o comprador investidor. Né? Não é simplesmente daqui um pouco entregar um valor, o comprador entregar um valor ao vendedor e o vendedor sair pagando banco, pagando ele mesmo trabalhando com inventário, uso capião, não. Aí a gente ingressa como parte jurídica dentro da negociação e a gente atua, né, assessorando esse vendedor e esse comprador, mesmo que eles tenham os seus advogados. Isso a gente não interfere. Isso faz parte do trabalho da imobiliária. E isso está dentro dos honorários da imobiliária. Por isso a importância, né, desse casamento que vocês têm, dessa simbiose entre o jurídico e a imobiliária. Sim. Né? A gente avança muito. Né? Segurança para mim que eu estou comprando Exato. um negócio que tu estás me oferecendo também. Com agilidade e a gente prestando uma segurança para quem está vendendo e para quem está comprando, ou seja, investindo. Né? Claro. Então, repito, a gente não vende o serviço jurídico para o vendedor e o comprador. Pelo contrário, a gente acaba, dentro dos honorários de imobiliária, a gente tem um plus, ou seja, é um brinde para o comprador e para o vendedor, todo esse assessoramento jurídico com experiência, com larga experiência, que a gente já vem há anos atuando no mercado, né, no direito do ramo imobiliário, principalmente de áreas rurais. Então, é o que eu digo assim, os negócios que a gente faz, né, tem a assinatura da Ferrari Mello. Se, porventura, não for dentro de um protocolo, repito, várias vezes vou repetir, né, dentro de um protocolo, a negociação da compra e venda ou do arrendamento, a gente não evolui e não faz. Né? Então, também o vendedor e o comprador têm que se submeterem a esse regramento, não que a gente imponha, mas é um regramento necessário para a segurança de todas as partes envolvidas. Isso é um valor da imobiliária, uma visão Exato. Que vocês têm, né? Um DNA de vocês é esse, né? Exato. Ou seja, eu posso ficar tranquilo que eu não vou receber 235 visitas por semana na minha propriedade com vocês oferecendo. Também. Porque isso talvez seja, além da exposição, esse incômodo talvez seja, porque muitas vezes, sabe, né? Na ânsia do corretor vender, ele quer mostrar e mostrar. E às vezes ele vai mostrar para uma pessoa que não tem nem condições de adquirir, né? Ou seja, vocês dores, conversam antes também com... Muito. É uma das dores que os vendedores enfrentam. E por isso hoje, né? Hoje eu digo já há alguns anos, né? A gente tem recebido muitas áreas rurais para venda com exclusividade, que é uma situação também que a gente não exige. Se tu quiseres vender a tua propriedade rural conosco, ela é muito bem-vinda. Né? E a gente não vai te exigir exclusividade. Sim. Fica a teu critério. A gente tem exclusividade no momento que a gente te apresentar um investidor. Te apresentamos um investidor X, bom, aí sim, esse investidor X é da nossa imobiliária, que é o mínimo. Claro, normal. Né? Procurei vocês. Tá. Vi um anúncio... vamos lá, no programa Cavalo Crioulo em Debate, a gente tem áreas de destaque ali, né?
Então, a gente diz que tem uma área, uma propriedade no centro do estado, entre em contato com a Ferrari Melo. Entrou em contato com vocês? Como que vocês fazem? Já marca para pegar, botar na caminhonete e levar para a propriedade direto, conversa antes, como é que funciona? Como é que é esse protocolo? Bom, só um parênteses, a gente tem tido muitos clientes que estão assistindo o programa, né, e estão ligando, Óbvio. tá dando bom, um resultado bom. Que bom, né? Leôncio, como é que é nosso trabalho? Caso que tu citaste, tá? Vai telefonar lá para a imobiliária, né? E aí, quem faz o primeiro atendimento e filtragem é somente eu. Apesar da gente ter uma equipe, né? Nos rurais sou eu e mais 4 corretores especializados em imóveis rurais. Esses corretores, eles não atuam em imóveis urbanos e não atuam em empresas. Cada equipe lá dentro da nossa empresa é especializada numa coisa. Perfeito. Bom, só um parênteses. Importante. No momento que tu entrou em contato, eu vou pegar todos os teus dados, nome completo, CPF, né? é o primordial, que cidade tu é, tá? E a gente vai ter uma conversa prévia, e eu vou estreitar o perfil para entender exatamente o que tu está buscando. E ali a gente vai ter uma conversa por telefone, no mínimo de 30 minutos a 1 hora, para verificar se tu já revisou alguma propriedade rural, o que tu está buscando. Às vezes, daqui a um pouco, tu já revisou alguma propriedade rural que a gente já conhece ou tem à venda e vou entender o que tu não gostou nessa propriedade, o que não serviu, se daqui a um pouco tu já evoluiu uma negociação nela, por que não deu certo. Tudo isso faz parte se eu tenho poder também, né? Também entender, e a gente não tem vergonha de perguntar quanto que tu quer investir de valor total, que forma tu vai investir, se é pagamento à vista, se tem prazo, quanto tu tens de entrada, porque tudo isso eu preciso encaixar dentro das áreas que eu vou te oferecer. Claro. E daqui a pouco tu precisa de uma entrada em mais 3 anos, eu não posso te oferecer uma área rural em que o proprietário só vende à vista. Eu não posso fazer tu perder tempo. Toda a negociação chegou lá na hora. E nem criar uma expectativa falsa no vendedor. Claro. Jamais. E, às vezes, dependendo dos casos, a gente agenda uma reunião onde tu vem até a nossa empresa, para a gente se conhecer melhor, para entender melhor o teu perfil, ou a gente vai até o teu encontro. Diversas vezes a gente faz isso. Que eu acho que eu sou ainda do tempo antigo, o olho a olho. Verdade. Muda muito. Concordo. A gente entende melhor, não só a negociação, mas como a relação em si de qualquer outro tipo de meio de negócio que tu precise, o que tu vai evoluir, uma parceria, uma conversa prévia, enfim, é muito melhor. Então, a gente não tem problema em se deslocar. Semana passada mesmo, nós fizemos um deslocamento de quase 500 quilômetros para fazer uma reunião com um cliente investidor. Um cliente que está ingressando no meio de áreas rurais, quer investir, quer comprar uma área rural para deixar arrendado, que esteja arrendada para soja. E eu entendi que era necessário prestar uma consultoria para esse cliente, e entender bem o perfil dele. Bom, dito isso, a gente faz uma pesquisa de cadastro também, para entender se realmente quem é o Leôncio. Realmente ele mora em Porto Alegre, ele mora em Livramento, realmente ele tem propriedade, que ele nos disse que tem uma propriedade, que ele está vendendo, que vendeu. Tudo isso a gente vai atrás. E a partir disso, a gente monta e separa algumas opções de investimento de áreas rurais para te passar. Aí a gente te passa via e-mail ou via WhatsApp, com determinadas informações, com localização das propriedades, com fotos, um descritivo bem completo para que tu analise. A partir da tua análise, tu vai separar algumas que brilharam mais aos teus olhos e aí sim a gente vai agendar uma visita. E a gente sempre agenda poucas visitas. Eu digo, eu não vou te passar, por exemplo, 20 áreas rurais. A gente te passa um número menor de áreas, a gente faz uma agenda, visita 1 ou 2 propriedades por dia, com tranquilidade, com calma, para a gente poder entender bem se realmente aquelas áreas que a gente conversou, estreitou o perfil, vão te servir. Mas, ao que pese, pelo protocolo de trabalho que a gente tem, as últimas 9 áreas rurais que a gente vendeu, isso é um dado importante, as últimas 9 áreas rurais que a gente vendeu, todas acima de 400 hectares foram realizadas somente uma visita. Já levaste a pessoa que comprou? Sim.
Eu ia te fazer essa pergunta, mas achei que você não conseguiu mensurar esse... A única exceção foi uma área dessas 9, a única exceção dessas áreas, que um cliente nosso, ele contratou um engenheiro agrônomo para fazer as vistorias prévias para eles. Sim. Né, o agrônomo que ia antes da família. O agrônomo já tinha visitado 29 propriedades rurais, com outras imobiliárias e corretores, nenhuma batia as informações que foram passadas a eles, né? E então, o agrônomo visitou, aprovou e depois veio a família e no outro dia a gente já estava em fase de propostas e fechamento de negócio. Então, isso é o trabalho que a gente desenvolve. Mas isso é importante também, né? Entender que a família tem uma pessoa de confiança dela que pode ir lá olhar se é realmente verídico tudo que você está dizendo. Isso não é um entrave nenhum para negociação, né? De maneira alguma. Porque quanto mais transparente, mais límpido for... A gente está de portas abertas. Interessante. Né? De portas abertas. Inclusive, houve uma situação agora há poucos dias, a questão de uma área rural com instalação de pivôs de irrigação, né? Os pivôs não foram ligados ainda. E nós orientamos que os compradores contratassem, né, alguém especializado em irrigação para verificar se realmente aqueles pivôs estavam de acordo, né, para a propriedade. Ou seja, se a barragem ia comportar aquele número de pivôs, sim, a vazão. Né, se a capacidade cúbica dessa barragem ia comportar um nível X de seca, um nível Y de seca, para todo o projeto que eles pretendem implementar nessa propriedade. Então, a gente busca, a gente orienta. Né? Não é aquela ânsia de querer fazer negócio às escuras, rápido, para receber comissão. Pelo contrário, a gente busca todo um conhecimento, indicações de profissionais. Se esse indivíduo não tem, a gente indica profissionais, vários profissionais bons, empresas boas, por exemplo, topógrafos, engenheiros agrônomos, empresas especializadas em determinados ramos, né? Questão ambiental, às vezes, né, é necessário para ver se a propriedade tem um passivo ambiental. Então, é tudo com calma. Ou se vai se adequar ao que eu quero fazer na propriedade. Né? É o que eu digo. Um lado da imobiliária a gente trabalha com rapidez e agilidade e outro lado a gente tem também que ir a passos curtos, calmos, para levantar toda a documentação necessária para que esse cliente faça um investimento seguro. Sim. Não é aquela coisa de aperta o boi contra a cerca para nós fazer ele voltar. Nós não citamos, assim, tu citaste né? no início, no meio da nossa conversa, sobre uma caminhonete, né? um veículo. Nós estamos falando de qualquer imóvel que nós estamos falando, vale 40, 50 vezes qualquer caminhonete, né? Exatamente. Então, é um investimento... E aí, né? infelizmente, a gente vê, né, que imóveis de um valor monetário grande, de um valor sentimental muito maior ainda, na mão de nem profissionais. Né? Vamos dizer assim, o mercado de imóveis rurais tem profissionais bons? Tem imobiliárias boas? Tem, mas como qualquer outro ramo. Medicina, direito, o teu ramo, qualquer ramo, tem os bons e tem os ruins. Claro. Mas, infelizmente, o meio de imóveis rurais, né, é bem complexo, muita gente trabalhando no meio, sem capacidade, sem conhecimento e sem prestar uma consultoria de pós-venda ou pós-arrendamento. Esse pós-venda, tu já falaste algumas vezes, eu acho importante o follow-up, o pós-venda, ou como queiram, hoje em dia tem tantos nomes, né? Te gera também um retorno depois desses teus clientes para novos negócios, né? A fidelização. A fidelização. É o que a gente costuma dizer. Que esse é o futuro de qualquer empresa, né? Nem sem dúvida. A gente não pode pensar no hoje, né? A gente tem que pensar a longo prazo sempre. Para qualquer negócio, qualquer empresa, mesmo que tu não vá empreender, enfim, para a tua vida pessoal. Eu digo, nada é a curto prazo. As pessoas hoje têm muita pressa de tudo, né? A gente vê também no cavalo, né? Tudo. E a conversa é dar mais tempo para o cavalo, e a gente tem visto resultados aí, cavalos que não estão preparados para um ciclo, vamos aguardar, vamos preparar melhor para o próximo ciclo e vem com mais força, com mais saúde, com mais tranquilidade, mais maturo, né? Mais maduro, e vai vencer, vai vencer de ponta a ponta. Claro. Então, para os negócios, e tem que ser dessa forma. A gente iniciou a empresa com o intuito tudo de longo prazo, de prestar um bom atendimento, um bom assessoramento para fidelizar esses clientes e para ter um retorno satisfatório lá para frente. Então, eu digo, os clientes que têm contato conosco, que iniciam um trabalho conosco, seja para vender, seja para comprar, ou seja para arrendar,
arrendatário ou arrendador, né? A gente presta também muita consultoria. Depois eu vou explicar para ti uma outra parte da questão de trabalho que a gente tem hoje de consultoria, né? Nos imóveis rurais. A gente presta também, né? Realiza muita avaliação, né? Principalmente jurídica, né? Para o meio, o pessoal às vezes necessita de uma avaliação de uma propriedade rural, enfim. Então, todos esses clientes que vêm a ter contato conosco, a gente está fidelizando pelo trabalho que a gente faz. E eles sempre estão nos indicando, né, para outros amigos, conhecidos, e também voltam a realizar negócio conosco. Né? Às vezes, passado um tempo, resolvem vender ou aumentar a propriedade ou comprar mais área rural em outra região. Então, a gente já temos casos, por exemplo, eu atendo, nós lá, iniciamos um atendimento de uma família, né, de agricultores, e nós acabamos arrendando para eles 3 propriedades. Né? Eles são arrendatários de 3 propriedades e renovaram os contratos já nas 3 propriedades. Legal. Então, e todo mês aí eles estão nos ligando. Fábio, um amigo nosso aqui, o Leôncio aqui, vizinho nosso, quer expandir a área. A gente deu o teu contato para ele. Então, isso é muito importante, a gente fica muito feliz, né? Por esse resultado. Porque isso é uma visão de negócio que, como tu disseste, não é o imediato, né? Ele é o macro do negócio. Exato. Porque a pessoa que, tua família, está arrendando 3 áreas, ou seja, ele está arrendando 3 áreas de 3 famílias talvez diferentes. De 3 que se tu orientares, e se eles forem bons pagadores, clientes para essas famílias, aqui também tu tens, nessa outra ponta, futuros clientes, né? Sim, sem então, dúvida. Isso é que talvez o não imediatismo ele tem essa vantagem, né? Tu não, entre aspas, hoje, desespero por fazer um negócio, por apresentar um cavalo, por ganhar a comissão. Né? Quando tu consegues ter essa base, que isso é uma essência de uma empresa, eu quero que tu fale um pouco sobre essa tua visão da empresa hoje, né? Esse alicerce que vocês estão criando, o diferencial que vocês têm nesse mercado. Como que funciona isso hoje, Fábio? Só voltando um pouquinho, Leôncio, é importante até, tu mencionaste ali, a questão de visitas, né, numa propriedade rural que está à venda às vezes, ou que se encontra para arrendamento, né? Nós não trabalhamos dessa forma de estar todos os dias levando cliente lá. A gente sempre diz para os proprietários, talvez a gente fique uma semana, 15 dias, ou talvez até 30 dias sem trazer um cliente aqui. Mas quando nós trouxermos, vai ser um cliente que foi extremamente entendido o perfil dele, extremamente detalhada a situação dele, para que ele venha nessa propriedade e é uma propriedade que realmente sirva para ele. Sim. Se não vai dar Por isso negócio... esse resultado tu disseste, as últimas 9 tu tivesse uma visita, Exatamente. Né? Se não der negócio, vai ser por detalhe. Claro. Né? Então, isso também a gente deixa isso muito claro. Né? Não adianta estar vindo todos os dias para querer mostrar serviço. Não é assim que funciona. Às vezes, o vir todos os dias, de manhã e de tarde, atrapalhem o andamento da propriedade, como se os funcionários têm que abrir porteira, têm que deixar a porteira aberta, tem movimentação de caminhonete no meio de gado que tem que estar quieto daqui um pouco, né? Gado que está se preparando aí para carregamento. Então, tudo isso a gente entende que, com o estreitamento do perfil do investidor, ele não precisa estar em todos os dias lá. Vai dar o tiro certo, né? Como a gente diz. E até porque você já tem um material, imagino, fotográfico, tudo. Vocês fizeram, a planta toda. Todo o material. Né? Que isso já elimina o candidato, vamos dizer assim, já... A partir do momento que a gente passa o material para o cliente, né? Até esses dias um cliente disse, olha, vocês foram a primeira corretora imobiliária que me passaram o material completo numa propriedade. E todos que me passaram pequena descrições que eu recebi de um corretor de uma forma, de outro do outro, que não bate as informações, claro. Todo mundo meio que escondendo o jogo. Né? Vocês foram o único que passaram todo o material. Mas, claro, também a gente passou esse material porque entendeu quem era esse cliente, foi atrás do cadastro, viu que realmente tinha potencial de compra. E também a gente não passa material para qualquer pessoa que entra em contato pelo WhatsApp, por exemplo. Como também é um problema hoje, né? Claro. Que a tua propriedade está à venda e, de repente, está em todas as redes sociais, de Facebook, de Instagram, tudo que é grupo de compra de gado, de venda de cavalo, de amigos, de confraria, quando vê a tua propriedade está girando ali com pessoas que tu nem deu autorização às vezes. E, ou, consequentemente, desvalorizando, né? Exato, exato. Então, vamos falar da visão da Ferrari Melo. A visão da Ferrari Melo nesse contexto hoje, de estar no agro, de representar o agro,
de estar à frente como um vetor, vamos dizer, não à frente, mas como um vetor, né? Investidores, campo. Qual é a visão de vocês? Leôncio, a visão maior que nós temos é segurança nas negociações. Perfeito. Né? Uma segurança para quem está vendendo, para quem está comprando, para quem está arrendando, né? Seja arrendatário ou arrendador. Áreas rurais, elas precisam de um atendimento muito específico, muito especializado e com um olhar diferente. Né? E pós-venda, pós-negócio. Porque um contrato... Raras as áreas que são vendidas à vista, né? Raras as áreas, em função do valor. Então, envolve prazo. Então, a gente precisa prestar uma assessoria e dar uma continuidade nas negociações. É o que eu digo, não se encerra quando a gente assina contrato. Claro. E mesmo propriedades rurais que são vendidas à vista, que a gente já fez esse tipo de negociação, é necessário daí, em vez de assessoria, prestar uma consultoria para vendedor e comprador. Né? É um negócio macro. Então, por isso que muita gente, às vezes, tenta ingressar no meio do ramo imobiliário rural e não consegue se manter. Porque, tu falaste, não tem uma visão a longo prazo e não tem protocolos de trabalho. Não passa também por assim, as pessoas que têm uma sobra de capital. Né? Eu, por exemplo, se eu tenho uma sobra de capital, eu não vou comprar uma metalúrgica. Sim. Né? Eu Vai compraria investir um no campo, agro. no agro. Sim. E essas pessoas não têm noção do que é o agro, né? Não tem noção que uma pecuária é um outro tema, né? Mas que uma pecuária ela te dá dinheiro a longo prazo, Sim. né? Entendeu? Essa visão passa por isso também, talvez. Bastante. Muita gente que não é do agro e que ouviu falar que o agro é um bom negócio e que quer investir ali. Bastante, Leôncio. Inclusive, é o que eu digo, a gente presta uma consultoria. Claro. Né? Aí a importância, né? Exato. Não é simplesmente o cliente nos ligar, dizer que tem X valor para investir, que tem um olhar para o agro, apesar de não ser do agro, né? Eu sou de cidade, sou médico, sou advogado, sou metalúrgico, sou proprietário de uma indústria e quero comprar uma fazenda por comprar, porque me disseram que é bom, né? Então, a gente presta uma consultoria para esse cliente para entender exatamente que nicho se enquadraria melhor para ele, seja de agricultura, seja de pecuária, seja ele atuando como produtor ou somente como investidor, deixando essa propriedade arrendada. Né? Daqui pouco, isso deve ser muito comum, né? Bastante. E aumentou muito na época da pandemia. Né? Investidores de cidade, houve uma corrida muito grande de investidor de cidade para investir no agro pela segurança que o agro trouxe. Né? Porque nada se fechou. Infelizmente, tivemos problema gigante no país, no estado, nas cidades. Muitos negócios tiveram que ser fechados por alguns dias, né? Enfim, né? E aí esses imóveis acabaram que o pessoal teve que dar muito prazo para pagamento de aluguel, outros foram desocupados e o agronegócio não parou. Sim, não seguiu paramos com de força, comer, né? Exatamente, seguiu com força total. Então a gente presta essa consultoria para esse cliente. Né? Daqui um pouco o Leôncio é proprietário de uma indústria, quer investir numa propriedade rural e nos diz, Fábio, a gente quer realmente ser pecuarista. Eu não quero arrendar a propriedade, eu quero atuar e trabalhar. Então, a gente vai te fornecer orientações, né, dentro do nosso conhecimento. Vamos te fornecer profissionais capacitados e empresas capacitadas para poderem te auxiliar e te assessorar. Que, obviamente, também a gente não pisa, né, em locais e não avança onde a gente não tem especialidade, a gente não tem conhecimento total. Boa. Né? A gente vai até um determinado limite, né? E não é porque daqui a um pouco tu é nosso cliente e daqui a pouco eu estou vendo que eu posso ganhar um dinheiro nisso e posso ganhar mais os honorários para assessorar o Leôncio. Não, a gente vai te prestar uma consultoria e vamos te indicar empresas especializadas, e hoje tem bastante, né? E acho que é necessário. Daqui a pouco não só a pessoa, né? A gente está vendo muito isso, não só a pessoa que não tem conhecimento, pessoa que também é do meio do agronegócio, muito. Daqui a pouco precisa ter uma empresa de fora, uma visão diferente para tu receber uma assessoria, te aumentar a tua lucratividade, ver o que está errado. Então, mas enfim, então a gente indica para esse cliente, né, para esse cliente se tornar um pecuarista, se tornar um produtor rural, se tornar um plantador, dar essa consultoria e posteriormente daí
ele pode alavancar um negócio e se tornar realmente um produtor rural. Talvez esse seja um dos diferenciais de vocês, né, Fábio? Vocês vêm do campo, né? Sim. Ou seja, conhecem o meio, né? Sim. Se nós entrarmos agora aqui num assunto de pasto, tu vai conversar comigo. Sim. Se nós entrarmos num assunto de soja, de arroz, de áreas para isso, de gado, eu tenho certeza que nós vamos conseguir evoluir o assunto. Sim. Então, essa é uma segurança de uma pessoa que procura vocês, que tenha esse respaldo, que nós não estamos falando de alguém que está a vida inteira dentro do escritório, né, e que vai oferecer uma instância, que pode lá o proprietário ter dito, a minha fazenda serve para tal coisa, mas pode não servir, pode né? não Como servir. tu disseste, vai um agrônomo ver como é que está, se o pivô é apto para aquilo ali, né? Então, tudo isso, todos esses temas são diferenciais que vocês estão oferecendo. Né? Por essa vivência, por ter nascido no meio, né? Ser produtor rural, eu me considero produtor rural, né? A gente ter tido uma vivência muito grande no meio do cavalo crioulo também, então a gente acaba entendendo de muitos assuntos. Claro. Né? Repito, a gente é humilde em dizer que a gente não é especialista em tudo, né? Mas a gente tem um conhecimento grande em tudo e a gente vai poder orientar esse cliente da forma correta e vai poder orientar esse cliente para realmente buscar o profissional correto que precisa dar aquela assessoria para ele, que ele necessita para aquele momento. Né? O que mais nós temos hoje é empresas em várias áreas que podem ser parceiras. Né? Muito, Leôncio, muito. E eu fico muito contente, né, que esses nichos de mercados aumentaram nos últimos anos. Que queira ou não, antigamente a gente não tinha um número de profissionais que a gente tem hoje de empresas especializadas para prestar assessoria. Claro. Né? E hoje a alavancagem do agronegócio também se deve a esses profissionais, a esse pessoal né, agrônomos, veterinários, que criaram essas empresas para prestar assessoria. Né? Melhoramento genético de gado no estado hoje, diga-se de passagem, né, eu digo, é fruto de assessoria. Claro, Senão nós estaríamos lá atrás ainda, né? Assessoria em cavalo crioulo. E os índices, por exemplo, de colheitas, de De produtividade. tudo. Né? De tudo. Hoje, aí, eu digo, né? Eu vivenciei essa fase, o pessoal que eu digo de cima aí, Santa Rosa, Santo Ângelo, Carazinho, Passo Fundo, exemplos, né? A gente oferecia propriedades rurais aqui embaixo para plantio de soja, né? E eles, não, mas não dá, é conversa de corretor. E a gente já tinha uma visão, já tinha estudado, já tinha entendido que era um mercado que ia se expandir, eram áreas rurais propícias a desenvolvimento da cultura da soja, né? E esses profissionais vieram, acabaram estudando, se desenvolvendo aqui, e se criou variedades, né? E hoje a gente está produzindo praticamente com índices muito próximos a regiões que se falavam regiões nobres, né? Sim. Hoje o estado inteiro, eu digo, né, é região nobre, né? Mas aqui nessa região, já que a gente entrou um pouquinho nisso, acho importante a gente falar também. Aqui na região aqui de Santa Maria, região central, se nós fôssemos dividir soja, trigo, arroz, qual seria mais ou menos uma ideia? Carro-chefe hoje, soja. Sim, soja sem dúvida. Mas é 70%, 60%? Sem dúvida. Seria em torno isso? de 70%. É? Santa Maria, região central, né? Santa Maria e cidades no entorno aqui, a gente pega muitas áreas agricultáveis, né? Produtivas não, agricultáveis, né? Passíveis de serem agricultadas. E a maioria delas já se transformou em área de soja, né? E as legislações? Que é uma coisa que tu deve dominar bastante também. Sim. A reserva ambiental, a reserva... Como é que está isso para vocês? Para o mercado? Leôncio, a gente... o que eu digo, regras e leis a gente tem que respeitar. E tem que se enquadrar. Né? E nós temos bastante. O nosso país é muito burocrático. Muito. E atrapalha em determinadas situações, né? Mas é o que eu digo, a gente não pode dar curva. Não pode tentar ultrapassar ela. Eu repito, tem profissionais para te assessorarem. Né? E a gente tem que estar hoje enquadrado dentro da lei, dentro dos regimentos, para que a propriedade hoje, eu sempre digo, pequena, média ou grande, ela é uma empresa. Sim. Né? O que é uma empresa hoje? Hoje sempre foi uma empresa. Tu tens que ter um bom administrador, um bom contador, um bom jurídico, advogado,
né? E as áreas rurais estão se transformando nisso. As pessoas estão entendendo hoje que é necessário uma boa contabilidade, uma boa administração, um jurídico por trás, né? E um assessoramento de um agrônomo, seja para a parte pecuária ou seja e veterinário também, né? Seja para a parte pecuária ou parte da agricultura, tu tem que ter isso, né? E a legislação entra nessa situação. Então, eu digo, hoje a gente tem um cuidado muito grande de propriedades que eram campo bruto, se transformaram em lavoura. Então, a gente vai atrás para verificar se a questão ambiental dessa propriedade está regular, está ok, se não existe um passivo ambiental oculto, né? Porque daqui a um pouco já existe o passivo ambiental. E a pessoa não sabe. Não sabe, o proprietário às vezes oculta, ou às vezes o proprietário também não sabe, né? E aí, se ele não sabe, é oculto. É um passivo ambiental oculto que na hora da negociação a gente tem que trazer isso à tona para criar uma resolução para proteger vendedor e comprador principalmente, né? E aqui na nossa região central, região de fronteira, região sul, a maior parte das áreas eram campo bruto, né? E foram abertas e transformadas em áreas agrícolas de soja e trigo. Então, para isso, dependendo da época que foi aberto, ok, estão regularizadas. Mas hoje, para te abrir uma propriedade, tu precisa daí de um trabalho técnico, né? Para que tu possa transformar esse campo bruto em lavoura. Não é simplesmente hoje tu chegar, colocar as máquinas em cima, dessecar, mexer e enfim. Então, tudo dentro de uma ordem legal. E a gente busca isso, vai atrás disso. A gente já vendeu propriedades de campo bruto que são com alto índice de parte agrícola, né, para ser plantado soja, que é essa a intenção, né? E aí foi apresentado projetos para transformação, o que era necessário, o tempo, enfim, tudo dentro de um regramento. A gente trabalha dessa forma, né? Para não dar errado, para não ter problema. E para fidelizar o cliente. Exatamente. Importante. Exatamente. Felicidade geral da nação. Fábio, voltar um pouquinho na estrutura da Ferrari Melo. Sim. Ferrari Melo é o sobrenome de vocês, né? Sim. Vocês são Exato. uma empresa familiar. É o sobrenome do meu pai. Sim. Né? Sobrenome do meu pai. Meu pai é Rodinei Ferrari Melo. E aí, lá atrás, né, 2005, eu resolvi colocar esse nome à frente do negócio, né? Porque o pai vem de uma origem... A vida toda ele teve empresa, a vida inteira ele foi empresário, né? Tem um histórico muito grande, importante, inclusive, para o agronegócio, porque lá atrás, quando ele iniciou a vida dele trabalhando, né, o avô queria que ele estudasse, formasse, e ele disse, eu vou trabalhar. E aí meu avô disse para ele, tu quer trabalhar, então a partir de hoje tu te vira com o teu dinheiro, vai trabalhar, vai arrumar o teu emprego e tchau para ti, como se dizia antigamente, né? Isso. E ele foi buscar, foi trabalhar, né, e iniciou a vida dele com maquinário agrícola. Né? E aí... Vendendo maquinário agrícola. Aí, nisso, ele iniciou com representações, né, de grandes empresas hoje que eram empresas de fundo de quintal lá atrás. Mas ele acreditou, foi atrás, buscou e depois ele se transformou, né, numa das maiores concessionárias de maquinário agrícola do estado do Rio Grande do Sul, onde ele tinha a sede principal aqui em Santa Maria e depois tinha mais 4 filiais. Né? Vendia tratores CBT, máquinas Vassali, coletadeiras Vassali, que foram as primeiras coletadeiras, sim, praticamente as primeiras a pisar em solo gaúcho para realizar as colheitas, né, de arroz à época. E, enfim, então ele teve o pé também, né, de parte empreendedora do agronegócio, né? E aí eu, sempre com a ideia e com sangue empreendedor, resolvi que o nome da empresa seria isso, apesar de muita gente achar que são duas pessoas, Ferrari, né? e Melo. O Ferrari e o Melo. Às vezes o pessoal liga, quem é um Ferrari e quem é um Melo? Com quem que eu falo? Eu digo, não, você comigo ou com meu irmão? É o mesmo, né? Hoje, a gente tem lá dentro da empresa, né? O meu irmão mais velho é meu sócio. Sim. Ele ingressou há 11 anos atrás. A empresa tinha crescido bastante. Eu estava trabalhando muito externamente, né? E o trabalho dos imóveis rurais exige isso. Eu passo mais na estrada, né? Eu digo, o meu escritório é ambulante a caminhonete e quase que a minha casa é a caminhonete, né? Claro. Então, eu precisava de uma pessoa em Santa Maria para me ajudar na administração e ajudar a alavancar e crescer a empresa. Convidei meu irmão mais velho para que ele é administrador e tem uma larga experiência com empresas, né? Eu disse, vamos trabalhar comigo.
né? Eu preciso de uma pessoa que venha agregar, somar e melhorar a casa e fazer com que a casa cresça, né? Claro. E aí ele me colocou uma imposição. Ele disse, Tchê, eu vou trabalhar contigo desde que a gente abra um outro ramo na empresa, que é o das empresas. Eles vão trabalhar com compra e venda de empresas. Vamos prestar consultoria e assessoria para empresas. Eu adoro esse ramo, esse assunto. No próximo Sim. vinda aqui nós vamos falar sobre isso aí, hein? E eu aí, adoro esse negócio aí. Era um desejo dele já guardado de 20 anos, né, numa gaveta. E na hora eu disse para ele, tá feito, tá fechado então, né? E aí iniciamos os trabalhos, rapidamente, vou te falar, e depois a gente, lá numa outra conversa, né? Nós preparamos durante 1 ano e meio, né? Com estudos, viagem a São Paulo, Rio de Janeiro, visitando... Porque é encardido, né? Bastante. É tão quanto dos imóveis rurais. Mas como a gente já tinha um know-how dos rurais, muita coisa a gente conseguiu implementar o protocolo. Implementar nas empresas e muita coisa que a gente aprendeu nesses 11 anos do setor das empresas, a gente trouxe também para os rurais. Claro. Então, hoje, só para citar, exatamente hoje, a gente está com 147 empresas à venda na nossa carteira em Santa Maria, região, Santa Catarina e Paraná. Então, ali a gente possui desde negócios pequenos, né, pontos comerciais, vamos dizer, de 30, 40, 50 mil reais em Santa Maria, né, até indústrias, frigoríficos, rede de hotéis, rede de postos de gasolina, enfim, diversos ramos a gente tem à venda nesse setor que é especializado e que tem a sua equipe especializada. Então, o meu irmão mais velho, ele é nosso sócio, ele que toca toda a parte gerencial dos imóveis urbanos e das empresas. Sim. Eu atuo como diretor-geral de todos, mas daí os imóveis rurais ficam sob a minha direção. Agora me veio uma questão aqui. Quer dizer que se eu procuro a Ferrari Melo Imóveis Rurais, porque eu tenho dinheiro para investir. Certo. Vocês podem, de repente, chegar e me dizer, não, mas talvez... Vai conversar comigo e vai dizer, não, mas talvez não seja o teu melhor negócio investir no campo. Tu pode investir numa indústria, numa empresa. Também vocês podem fazer isso? Podem. Porque tu estás fazendo uma anamnésia, né? Sim, que é o que vocês fazem, né? Sim. Nós fizemos uma filtragem, né? E aproveitando o gancho também, muitos clientes, às vezes, principalmente nas empresas, né? Pessoas que querem empreender. Muitas pessoas entram em contato conosco, têm um valor disponível para empreender, e aí diz, o meu sonho é empreender em tal ramo, né? Por exemplo, o meu sonho é ter um pub. E a gente, conversando com essa pessoa, entendendo o perfil dessa pessoa, essa pessoa não tem o perfil para ter um pub. Ele tem um sonho, mas ele não tem. Porque um pub daqui a um pouco vai te exigir trabalhar à noite, tu precisa descansar durante as manhãs, tu vai ter que trabalhar sábado e domingo, e essa pessoa daqui a um pouco tem uma família nova, tem um nenê novo, e não tem como trabalhar Talvez sábado e seja o domingo. melhor negócio comprar um campo e arrendar. Exatamente. Então, isso a gente faz aí a filtragem e direciona o cliente para o melhor negócio. Muito legal, né? muito legal. O que faltou a gente falar, Fábio? Olha, e conversamos bastante, foi muito boa a conversa contigo, muito produtiva, como sempre, né? Eu tenho uma pergunta. Quem estiver nos acompanhando aqui, seja um corretor. Certo. Seja um corretor. Tu disseste que tu tens 4 na área rural contigo, Sim. né? E queira ser um parceiro ou alguém que indique negócio para vocês. Existe esse formato? Sim, nós temos as portas abertas da imobiliária Importante. para parceiros. Inclusive, a gente... Que aí imagino que o protocolo seja um pouquinho mais apertado, né? Sim, mais justo. Sim, sem dúvida. Inclusive, a gente está em fase de fechamento de uma fazenda, né, de 500 hectares, em parceria com outra imobiliária, que é uma imobiliária parceira nossa já há 6 anos. Há 6 anos a gente vem fazendo negócios juntos, né? E temos uma confiabilidade muito grande de ambos. Né? De passar todas as informações, essas áreas rurais que os parceiros e corretores parceiros, imobiliários parceiros da Ferrari Melo passam propriedades, às vezes, que a gente necessita, né? E não tem. Claro. Né? A gente pede ao Leôncio, corretor, em Livramento, né? E a gente, tipo, Leôncio, tu tens tal área assim, assim, assado? Tenho, Fábio, tem uma área, e aí o Leôncio, por ser parceiro e confiar na Ferrari Melo, como a gente já tem uma confiabilidade nesses parceiros, passa todas as informações e a gente vai lá vistorar essa propriedade,
né? Antes de anunciar. passar para o cliente, Claro. e antes de Claro. fazer um anúncio. Claro. Então, por essa confiabilidade que a gente tem, né, de ambos os colegas, a gente também tem acesso a todas as informações como se a área tivesse sido agenciada direto por nós. Então, o corretor imobiliário que quiser fazer parceria com a Ferrari Melo é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. A gente tem regramentos. Óbvio. E eu costumo dizer lá dentro da imobiliária, né, e é um praxe, meu irmão também, tudo que começa bem, termina bem. Combinado não custa caro. Exatamente. Então, protocolo de trabalho, né, para dar certo e para longo prazo. Tem uns parceiros aí de 12 anos já de negócios, né, que a gente está sempre trocando áreas e fazendo negócios juntos. Nós não falamos que é importante, tu falaste que vocês atuam com empresas também no negócio das empresas em Paraná e Santa Catarina. E o campo? Vocês vão até lá também ou não? Não, Leôncio. Desde o início da empresa, nós focamos no Rio Grande do Sul. Por que isso? Né? A gente passou várias fases, em todo esse tempo de atuação da imobiliária, várias fases de mercado, de movimentação do mercado. Lá, quando a gente iniciou os trabalhos, tinha uma movimentação muito grande de áreas no Mato Grosso. Os clientes gaúchos querendo para o Mato Grosso. Depois, nós tivemos uma movimentação grande para o Tocantins. Né? Agora já está no Pará. Exato. Aí, uma época, era Piauí. E Pará e Maranhão agora. Né? Só que o que acontece? Para a gente poder dar um atendimento de excelência e como a gente quer, da maneira que a gente quer, a gente sempre faz vistorias nas propriedades antes de venda ou de arrendar. Nenhuma propriedade nossa, seja em rede social, seja em site, ou seja uma propriedade que eu vou te passar, não foi vistoriada. Todas a gente vistoria. Não importa a distância dentro do Rio Grande do Sul, a gente vai vistoriar, vai conhecer a propriedade antes de colocá-la à venda ou antes de colocá-la para arrendamento. Então, essa logística acaba que atrapalha muito a gente poder atuar em outros estados. Claro. É inviável. Claro. Eu não... Mas os compradores elas são bem-vindos, né? Sem dúvida. Óbvio. Porque o que acontece? Por mais que eu tenha parceiros no Piauí, Maranhão, enfim, eu, Fábio, ou um dos nossos corretores da imobiliária, precisa ir lá vistoriar a propriedade. Senão toda a nossa conversa aqui não faria sentido, né? Então, tu vais perder a essência do teu negócio. Exatamente. Que é a nossa assinatura de credibilidade e confiabilidade no que a gente está oferecendo. Então, por isso, a gente nunca expandiu para outros estados, né? Estamos a passos pequenos fazendo uma expansão de atuação no Uruguai, sob estudos sobre entendimento de mercado, entendimento de parte jurídica, entendimento de solo, né? Parte jurídica completamente adversa, totalmente diferente do país e do estado. Totalmente. Né? E não adianta a gente daqui a um pouco simplesmente formar parcerias lá e daqui a um pouco a gente anunciar 15 áreas rurais no Uruguai e a gente não ter elas 100% na mão, com 100% de conhecimento, com credibilidade, confiabilidade, documentação, enfim. Então, a gente está trabalhando a passos pequenos, humildemente, iniciando um trabalho no Uruguai, com pequenas propriedades, que eu digo número de propriedades, né? Na nossa carteira. Até porque tem a parte legal do brasileiro comprar um campo lá. Tudo sem dúvida. Questão tributária, tudo isso. Então, a gente está muito bem aqui no estado, né? Estamos bem consolidados aqui, tem muita oportunidade aqui dentro, tem muita estrada para rodar aqui dentro do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente segue com foco ainda. E os negócios, como nós dissemos lá no início do assunto da nossa conversa também, mudam às vezes de mão, as famílias vão mudando de administração, então tem sempre áreas à venda, né? Sempre tem áreas para local, para arrendamento, para venda, sempre tem movimentação de mercado. Né? Às vezes mais, às vezes menos, o mercado às vezes existe uma escassez maior de oferta, às vezes aumenta, mas faz parte do mercado, a gente já entendeu, já passou por todos esses processos de altos e baixos dos mercados, né? E a gente está bem consolidado, estamos contentes com o resultado do trabalho que a gente está entregando. É árduo, cansa, né? Custa caro, mas faz parte e a gente sempre soube que para chegar onde a gente chegou e aonde a gente quer chegar, né? Como qualquer outro trabalho, né? Repito, todo mundo quer imediatismo hoje, né? Nada tu consegue com imediatismo. Custa muito caro, custa muito conhecimento, custa muito estudo, o tempo também de experiência, isso tu não compra. Não tem como comprar. Tu não compra e isso também é um valor muito alto,
né? E tudo isso a gente vai agregando, vai consolidando e vai aprendendo. Tem que ter inteligência. Os nossos velhos chamavam isso de direito de piso antigamente. Sim. Né? E tem que ter inteligência de pegar tudo isso e transformar em coisas melhores para a gente crescer e evoluir como ser humano, como pessoa, como empreendedor e como gestor também. Maravilha. Aqui em Santa Maria, a imobiliária está à disposição também. Sim. Né? Onde fica? Temos a sede. A nossa sede é importante relatar também, né? Há 12 anos no mesmo endereço. Né? A gente está há 12 anos no mesmo endereço. Temos um projeto de expansão em andamento já. Rua Venâncio Aires, 976, centro da cidade. Centro da cidade. Redes sociais, todas elas, né? Todas. Nós temos redes sociais separadas para cada segmento, né? Importante. Ferrari Melo Imóveis Rurais, Ferrari Melo Empresas e Ferrari Melo Imóveis, que daí é os urbanos. Tanto o Instagram como o Facebook também. E o Fábio também, que costuma atender pelo seu perfil pessoal, embora não seja o ideal, mas né, às vezes, né, Fábio? A gente também. O pessoal quiser acompanhar lá, me seguir, aí. Serão muito bem-vindos para acompanhar um pouco da nossa rotina de dia a dia. Ele começou a fazer diariamente o roteiro dele, o Instagram bloqueou ele, que estava gastando muito pneu, não dava para... mas é isso aí. Fábio, obrigado. Aí. Obrigado mesmo, parabéns, porque a gente precisa de empresas com esse... Eu gosto muito de chamar de DNA, sabe? Eu acho que o DNA de um negócio, de um artista, de uma empresa, de qualquer segmento, é importante. O DNA, saber por que todos os dias tu acorda e tu abre a tua empresa, para mim é a coisa mais cara que existe, sabe? A coisa mais importante. Quem vem do comércio, como nós viemos, do mundo do balcão, né? Que é a melhor escola que tem, tu sabe, se teu pai... Né, eu sou da mesma escola. A gente sabe que a relação pessoal é muito importante, que o nome é muito importante, mas saber, né? Um cliente saber identificar o DNA da tua empresa, para mim é o mais caro do mundo e vocês têm isso. Parabéns. Que bom. Obrigado, Leôncio. Obrigado que a gente consegue passar isso, né? Que bom que vocês enxergam isso. Com certeza. Né? E a gente tem uma ideia de que a empresa tem que perdurar e tem que crescer, mas sempre mantendo o seu essencial, né? E a gente costuma dizer que acho que é tão complexo a gente bater na tecla que é ético, né? A gente aprendeu lá com os antepassados. Isso não era virtude, era obrigação, né? É obrigação, é o mínimo, né? Então, virtude, às vezes os clientes dizem, mas que trabalho, vocês são sérios e tal, papapá, muito obrigado. Eu disse, o senhor não precisa agradecer. Claro. É o nosso trabalho. Tem que atuar dessa forma. E não vamos atuar de forma diferente nunca, né? Então, obrigado pela oportunidade, Leôncio. Satisfação em estar comigo aí, de passar um pouco mais da nossa história, um pouco mais da nossa empresa, né? E a gente está à disposição de clientes que queiram investir, que queiram comprar, vender, arrendar, como arrendatário, arrendadores, pessoas que precisam de avaliação da sua propriedade rural, seja para uma divisão, né, daqui um pouco de herdeiros, seja para uma avaliação bancária, seja para uma situação jurídica, outra, né, que não sejam essas. E, independentemente, também aquele cliente que está pensando a longo prazo, investir ou quer tirar dúvidas, a gente também está à disposição. Volta e meia, as pessoas nos ligam para tirar algumas dúvidas, enfim, né? A gente está sempre à disposição de clientes, amigos e até de desconhecidos que vão se tornar nossos clientes e vão se tornar nossos amigos aí. Obrigado pela confiança no nosso trabalho também. Imagina. E queria deixar um agradecimento especial, né, à nossa equipe. Com certeza. Né, porque a nossa equipe, apesar de alguns não aparecerem, né, é o coração da empresa. Né, é o que eu digo. A gente, de todos lá, o que mais aparece daqui um pouco é eu e meu irmão, né? Mas desde da nossa faxineira, da nossa secretária, dos corretores, do pessoal da administração lá, todos são importantes. A nossa empresa chegou onde chegou através deles, inclusive daqueles que já passaram também na empresa, né, que não estão mais conosco, e daqueles que estão e daqueles que vão vir. Então, um agradecimento especial a estes. Essa é a minha palavra final aí. Valeu, Leôncio. Grande abraço. Obrigado. Aí. Fábio Ferrari Melo, da Ferrari Melo Imóveis Rurais, aqui, conversando com a gente hoje. A gente volta num próximo encontro.